Profissionais da indústria têxtil e de confecções costumam dizer que o Brasil passou de pirata a exportador de moda. E deve ser verdade. O setor de moda brasileiro é hoje o primeiro no Ocidente e o sexto no mundo. E como é bom estar na moda, não é? No programa de hoje, o nosso foco está voltado para esse setor, que é um dos maiores empregadores do país e do nosso estado. Para conversar sobre a importância da moda no desenvolvimento do Rio de Janeiro, convidamos o coordenador de projetos de moda do Sebrae Rio, Beto Bruno, a presidente da Associação de Joalheria do Rio de Janeiro, Carla Pinheiro, e Cristiane Alves, gerente do Senai Moda e Design. Antes de começar o debate, vamos ver como podemos definir moda. A palavra moda é derivativa de modos, costumes. A moda nada mais é do que os hábitos e os costumes de uma determinada geração, de um determinado grupo cultural. A forma como eles se expressam através do corpo, das cores, da vestimenta. O mercado é um mercado muito favorável, até por causa da nossa cultura. E eu acho que é um mercado que está cada dia mais crescendo. A gente se preocupa em fazer moda para pessoas que têm formação, pessoas que entendem o que a gente quer como marca, entendem o que a gente quer como cultura. Na hora que você tiver uma política no país de desenvolvimento, de fomento, a criação, a produção, o Brasil se transforma. Diante desse primeiro quadro, qual é hoje o retrato da moda e o impacto dela na indústria? No Rio de Janeiro, a moda é o terceiro empregador da indústria de transformação, gera mais de 51 mil empregos diretos nas fábricas, isso sem contar a cadeia produtiva toda que envolve lojas de varejo, e aí se a gente considerar esses ambientes, chegam a 90 mil empregos, e é o segundo empregador brasileiro. No Rio de Janeiro ela tem uma característica super importante que ela é pulverizada, assim, é um segmento que emprega em todas as regiões. Isso é muito difícil. Geralmente os setores industriais, eles têm a tendência a ser característico de uma determinada região e de determinadas capitais. Na moda não acontece assim. E atrai todas as formações, né? Você, desde uma pessoa que tem todas as classes de profissionais. Né? Isso. Desde a costureira e modelista, hoje existe uma campanha grande para a qualificação dessas profissões, até estilista, designer de moda. Agora, o que a gente observa no Rio é que tem vários arranjos produtivos locais de moda espalhados, né, justamente pulverizados pelo Estado. Como é que o Sebrae atua, né, na questão da moda? Eu acho que, na verdade, assim, a gente está falando a nível de Rio, mas isso acho que acontece no Brasil como um todo. Nós, do Sebrae, a gente geralmente atua em duas linhas principais. Uma é focada na gestão dessas empresas, tudo que se refere à gestão, né? Formação de preço, análise de custo, planejamento estratégico. E a gente também atua um pouco na questão da contribuição, da articulação para a formação de uma governança local. O que é isso? Na verdade, o Sebrae ajuda, né? A gente faz muito isso casado com a Firjan, porque nós temos uma política muito parecida de atuação. A gente determina um certo território produtivo, diria assim, né? Quais os lugares do Rio de Janeiro onde tem uma concentração de unidades produtivas que produzem determinado produto, que atuam em algum segmento da moda? A partir daí, a gente entende que instituições que estão lá que possam contribuir para ajudar o fomento e a dinamização daquela atividade econômica. Então a gente procura reunir essas instituições, a partir daí se forma a governança, que em alguns lugares onde ela já está mais instituída, a gente intitula de Conselho da Moda, como é o caso de Nova Friburgo, e esse fórum local, que é a governança, discute políticas industriais, políticas públicas
que ajudam diretamente no desenvolvimento daquele segmento. Tem uma integração muito grande com a universidade, né? A gente tenta ter uma integração muito grande com a universidade, puxa a universidade, mas eu vou te dizer assim, uma opinião minha. Eu acho que, na verdade, isso está muito ligado à política do país, né? A gente precisa que o governo federal invista mais em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para que essa universidade chegue. Porque uma universidade, quando ela vai realizar uma pesquisa, é caro. Então, por exemplo, nós temos um orçamento. Esse orçamento, de uma certa forma, é carimbado para essas atividades ao qual eu lhe disse. O Sistema Firjan tem um outro orçamento, que é carimbado para as atividades ao qual ela é responsável em desenvolver. A pesquisa é muito caro. Como a gente quer fazer uma pesquisa mais profunda, a gente precisa de subsídio. Então, em alguns momentos, a gente puxa um recurso do Sebrae, um recurso da Firjan, casa com o recurso da universidade para tentar fazer a pesquisa mais próxima da realidade possível. Agora, é importante só deixar claro assim, por que a atuação em APLs, por que os polos são tão fortes nesse segmento? Porque a maior parte das empresas são micro e pequenas empresas com pouca capacidade de investimento. Exatamente. E aí elas precisam atuar em conjunto, se organizar, se unir para ter mais força. Acho que o APL de joias, que é o Joia Carioca, é um grande exemplo disso que a gente está falando, né? A gente, com a parceria com o Sebrae, a gente conseguiu definir essa área geograficamente limitada e conseguiu ver as lideranças, as instituições de formação acadêmica e técnica e todo o processo de gestão e de gerenciamento do processo do setor produtivo e da própria mão de obra envolvida. Então, com isso, a gente conseguiu realmente, hoje o setor de joalheria, ele era muito empírico, passado de pai para filho, né? E depois da formação do APL, a gente conseguiu grandes parcerias com universidades. A gente tem a Veiga, a gente tem a Estácio, a gente tem a PUC, a gente tem o Senai, a gente tem o Senac. E a gente está conseguindo, né, levar um nível de profissionalização a essa mão de obra que é tão técnica e tão específica, né? Que é o Orives, o cravador, o designer, tem vários cursos hoje que estão formando designers. Então, é um exemplo de que o APL consegue fazer com que essa liderança seja estabelecida e que todos os possíveis interventores para que esse setor realmente ele seja determinado como setor produtivo, inteligentemente produtivo, vá se formatando, seja através das ligações institucionais, com outras lideranças, com outras federações. No setor de joias... Deixa eu só complementar. E por que essa estratégia de atuação em APL é super importante para o desenvolvimento do país focado no setor de moda? Quando a gente diz moda aqui, a gente fala de confecção, calçados, de acessórios, vestuário, joias, assim vai. A Cristiane colocou na fala dela a questão da cadeia produtiva. Então, a gente, na cadeia produtiva da moda, a gente vai desde do algodão, né, até aquela brincadeira da passarela. Você passando por isso, para chegar na passarela, você precisa confeccionar essas roupas. Então, a BIT ela tem um dado que ela levantou, que o Brasil produz 9 bilhões e 500 milhões de peças confeccionadas ano. 80% dessas peças são produzidas por micro e pequenas empresas. Mesmo as grifes estabelecidas e grandes, as peças por elas lançadas são produzidas por essas empresas. Só para a gente fechar um pouco esse bloco, falou-se ali da cultura e a moda. Como se integra isso? Você cria uma identidade de país, de estado, enfim. Como é que você, trabalhando com as micro e pequenas empresas, você consegue criar essa cultura, essa identidade da moda para exportar, para levar o Brasil para fora? Aí é uma outra questão que eu queria colocar. Tem a empresa, a micro e pequena empresa, que tem o foco dela na promoção da empresa e no estabelecimento dela no mercado como marca. E tem a pequena e microempresa que trabalha na questão da facção e da confecção para as grifes. A micro e pequena empresa que quer se estabelecer no mercado, né, no mercado globalizado, eu diria assim, ela na verdade precisa regionalizar para globalizar. O que significa isso? Ela precisa criar um diferencial inédito no que ela vende para ela poder ganhar um mercado globalizado. E no setor de joias tem esse perfil muito... E essa é a questão cultural. É a identidade, né? Criar uma identidade. Não adianta você querer exportar e você não querer customizar para exportar. Isso é um caminho que já não existe mais. Muito ao contrário, você
perceber, né, qual é o seu diferencial competitivo, o que o Estado tem, o que ele representa, o que a marca Rio de Janeiro representa em termos de joia. É sensualidade, é a mistura muito bem feita de cores, né, que é o que se diz no mundo inteiro que o joalheiro brasileiro que sabe melhor misturar as cores. Então você aproveitar isso e fazer isso com qualidade para que ele seja bem recebido em qualquer lugar do mundo. No próximo bloco nós vamos falar sobre tributação. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Tributa preocupação para todos os setores e não é diferente na moda, principalmente nos primeiros meses do ano. Nossa reportagem conversou com Heloísa Simão. Vamos ver o que ela diz. Eu acho que o papel do governo e do poder legislativo é realmente apoiar aos empresários e ajudá-los nos recursos que eles necessitam para o seu desenvolvimento. No meu setor, no setor de moda, eu acho que nesse momento nós teríamos que discutir a excessiva tributação que o setor sofre. Ela é muito alta, ela é muito forte. Em meses de lançamentos, que são meses onde as confecções e as lojas têm um faturamento que cai, é preciso que haja uma certa compreensão do governo com essa tributação, ou se dê um adiamento no pagamento disso, ou se entre num acordo com os empresários em troca de estabilidade de emprego aos funcionários. Nós ainda não temos na moda um estilo brasileiro. Ainda não existiu no mercado brasileiro um estilista que tenha mudado o olhar do mundo sobre a moda, a maneira de vestir. Como o Chanel mudou na França, como o Marc Jacobs mudou nos Estados Unidos, como o Vivienne Westwood mudou em Londres. Nós ainda não tivemos isso. Então, o que a gente sente é o seguinte: no verão, nós somos muito competitivos com a moda praia, aí sim nós temos liderança mundial. Quando você tem uma estação como outono e inverno, nós somos competitivos em determinadas áreas. O Brasil tem uma liderança muito forte na área de joias e biju joias. De 8 prêmios mundiais que são dados anualmente, 6 sempre são ganhos por brasileiros, no mínimo. Já teve anos da gente ganhar quase 7, deixamos um para um outro país. Você concorda com essa afirmação da Heloísa da cultura, de que a gente ainda não tem ainda não formou uma personalidade em relação à moda no Brasil? Uma personalidade talvez não, mas a gente tem, nesse momento principalmente, a marca Brasil sendo muito falada e muito trabalhada no exterior. Então, assim, acho que é a hora de aproveitar. E um dado que, assim, uma informação que é importante colocar é que, assim, todas as instituições que atuam apoiando esse setor, elas atuam incentivando as empresas a atuar no nicho de alto valor agregado. Por isso, prêmios de design, nós incentivamos os designers e as empresas, as indústrias a participarem, porque a competição por preço, ela realmente ela não vai garantir a competitividade brasileira, mas eventos como o Fashion Rio, que acontecem desde 2001, eles incentivam justamente isso, que as empresas trabalhem uma identidade, trabalhem o seu diferencial, trabalhem a cultura brasileira, porque isso é super importante, a gente não pode trazer as referências de fora e aplicar aqui, nós somos diferentes. Exatamente. Então, isso vem sendo muito trabalhado e a gente acha, assim, pelo menos o sistema Firjan, entende que a indústria já avançou muito nisso. Atualmente nós ganhamos prêmios, não é à toa, é porque existe todo um trabalho de incentivo a esse caminho. Ao design, né? E eu acho também, assim, vou pegar o bote da Cristiane, né, o grande pulo do gato para que a gente estabeleça uma nova forma de vestir no mundo, que eu acho um pouco até, hoje no mundo moderno, um pouco até ambicioso demais falar dessa maneira, a gente está ligado no levantamento da cultura brasileira, sobretudo nessa cultura que vem dessas técnicas manuais que são espalhadas pelo Brasil inteiro. Um exemplo, por exemplo, o Jean Paul Gaultier, ele usa a renda de bilro que é feita em Fortaleza. O Kenzo vem para a Amazônia pesquisar o Pantone de verde. E o brasileiro vai para a Semana de Moda de Paris, vai para a Semana de Moda de Nova York e vê o que esses caras fizeram. Uhum. Acho que o grande barato aqui da moda brasileira seria o empresário de moda, acho que de uma maneira geral, estar olhando para essa questão da identidade cultural que vem daí.
não só dessas técnicas, como desses materiais inovativos que são derivados de fibras. Mas nesse sentido, esses eventos, grandes eventos de moda, ajudam também a dar divulgação a essas Porque, técnicas. na verdade, esses grandes eventos de moda, eles servem para mostrar tudo que a gente vem Vitrine, plantando. né? É como se a gente, vou usar uma metáfora, vivesse o ano jogando sementes no sertão. Você joga 1000 sementes no sertão, nascem 10. E os eventos do Fashion Rio, por exemplo, eles são eventos, Fashion Rio, Alto Verão Carioca, são eventos de mercado. É o momento onde as empresas estão ali para se mostrar e já lançando suas coleções. E como é que isso funciona no setor de joia? No setor de joia, ele funciona muito parecido com a moda, né? A gente tem basicamente 2 lançamentos anuais, né, que acontece no começo do ano e no meio do ano, lançamento primavera, verão, outono e inverno. E na verdade, né, essa coisa que a Heloísa estava comentando, que a gente ganha os prêmios, é claro que o Brasil deu uma evoluída muito grande em termos de técnicas de design. E pegando aqui o que o Beto falou, né, se você for falar do setor de joia, então você tem toda a matéria-prima aqui. Né? Todas as pedras coloridas saem daqui, vão ser lapidadas lá fora, a gente recompra para dar valor agregado. Então, quer dizer, a joia é uma representação muito forte de que a gente tem todo o talento aqui, inclusive nas próprias lapidações. A gente tem todo o material aqui que é usado no mundo inteiro, né? E é até interessante citar que em 2011 o Rio de Janeiro vai ser sede, pela primeira vez vai ser sede do Congresso Internacional de Gemas Coloridas, né? Que vai vir para o Rio de Janeiro, vão vir delegações do mundo inteiro. A gente acredita que vai ser um evento muito bacana e que o Brasil vai poder mostrar também o que ele está fazendo de valor agregado com as próprias pedras, né? Para a gente não ser só um vendedor de bruto, e ser um vendedor de valor, de valor agregado, de design, produto, de produto. E aí tem os eventos, o que eu ia falar antes, o Fashion Rio é um evento de mercado, e tem os eventos em que a gente passa informação, são lançados cadernos de tendências, e a gente faz um trabalho com as empresas, com as micro e pequenas empresas, tentando fazer com que elas entendam como é o processo de desenvolvimento de produto, atento sim aos movimentos globais, mas aproveitando essa brasilidade que além de ensinar elas a usar esse material para a criação, dando subsídio de materiais e de técnicas dessa identidade brasileira embutida nessa questão de como criar. Falou-se muito ali de política pública, né, e como que o governo pode atuar de uma maneira mais direta. Eu acho que essa questão da marca, né, de trabalhar a marca Brasil é um pouco nesse caminho. Mas em termos de tributação, né, a gente em 2008 fez um debate no fórum, discutiu a necessidade de reduzir o ICMS no setor de joias, e aí em dezembro do mesmo ano foi reduzido de 13 para 5. Qual foi o impacto para o mercado disso? Isso foi uma grande vitória que a gente conseguiu, né, com todos os nossos parceiros ajudando, Sebrae, FEComércio, Firjan, Secretaria de Desenvolvimento. Foi um trabalho assim árduo de convencimento, porque o produto joia ele realmente tem uma característica de portabilidade que, para quem não conhece, demora um pouco a entender que é bem fácil você transportar 1 milhão, 1 bilhão em joias, e diferente de qualquer outro produto da moda que você precisa realmente de um container, né? A joia ela é muito portável. Então, com essa redução, além da gente ficar mais competitivo com esse produto de origem do descaminho, a gente conseguiu fazer com que o setor do varejo no Rio de Janeiro se formalizasse. Foi um movimento muito bacana, várias empresas saíram do simples, estão indo para o lucro presumido, para o lucro real. E no Rio de Janeiro hoje, você consegue verificar um crescimento das redes de varejo bem ordenado e com uma expansão muito, muito promissora, né? Bem melhor do que o que está acontecendo no resto do país inteiro. Então, apesar de a gente ter outros tributos que ainda são altos, são os tributos federais, mas essa redução do ICMS possibilitou que as empresas se formalizassem, saíssem do simples e virassem gente grande. Sobre virar gente grande, o Sebrae trabalha muito com micro e pequeno empreendedor. Como que é a formalização, como é o processo de formalização nas APLs e nos polos de produção de moda no estado? Então, eu trabalho no Sebrae na coordenação de projetos de moda. Então, a minha função lá é gerar competitividade para o micro e pequeno empresário que já está legalizado. Claro, evidentemente, quando a gente entra no tal do território, onde está o APL, o arranjo produtivo local, a gente encontra a mesma de tudo. E a mesma quantidade de empresas formais existem, acho que até o dobro de empresas informais. No início, foi uma coisa que me pegou muito de surpresa e a gente não sabia como manejar aquela situação. Então, acho que a primeira né, atitude que eu tive foi trazer esses empresários informais para dentro do projeto, para tentar mostrar para eles
qual seria o benefício de se formalizar e estar participando daquelas ações diretas. Mas o que, até me fugiu um pouco da sua pergunta, mas o que o Sebrae tem feito em cima dessa questão é criar programas de facilidade para que essas empresas informais se formalizem. Microempreendedor individual. Tipo o EI, que é o microempreendedor individual, que é uma coisa que o Sebrae lançou a nível nacional para justamente formalizar esse pessoal, que eu acho que funciona muito bem dentro do setor da moda, no que diz respeito às facções, né? Você, quando entra nesses arranjos produtivos locais, você vai nas casas e no fundo de quintal tem sempre 3, 4 máquinas que costuram, que faccionam para até empresas de grife que nem sabem o que está sendo feito ali. Então, eu acho terceirizando, né? Uma cadeia, uma facção, quarteirização, exatamente. E que eu acho que isso vai acontecer, né, a médio e longo prazo. Você formalizar todo esse setor não é uma coisa simples, porque se você hoje tem... Qual foi o número que você colocou, Cristiane, de empresas? São 3.200 empresas industriais. Você tem o dobro de empresas informais. Mas na indústria, a formalização é mais exigida, talvez, e mais observada, não? A indústria se comporta como os outros elos da cadeia. Assim, o que a gente tem feito é parceria com diversas instituições, justamente para organizar o setor. A organização do setor e a profissionalização do setor ela é fundamental. E no momento em que você cria esses programas, esses diversos projetos que nós fazemos em conjunto, as empresas que são informais não podem entrar, porque oficialmente, quando exige um termo, então elas são informais, elas não têm como entrar. Quando a gente fala de formalizar, o maior gargalo para essa empresa, na hora da formalização, é a quantidade de tributo que ela paga. Então, por isso que a gente coloca que uma das questões importantíssimas para a gente acabar com esse problema, que mal bem é um problema, porque o governo deixa de arrecadar algum imposto. Claro. É a criação de programas e de facilitação de pagamento de tributos para que esses empreendedores informais virem formais. Né? Como a gente fala, política pública. Política pública. Que eu acho que é interessante também, que não foi falado até agora, que a partir da formalização e dessa coisa da gente rever a tributação e trazer mais gente para a formalidade, a gente consegue também abrir linhas de crédito para esse empresário que nunca sonhou em ter nem conta em banco tem. Então, hoje a gente vê uma sensibilização maior dos bancos, né, da Caixa, do Banco do Brasil, que estão interessados principalmente em investir nos APLs. Né? Então, é um trabalho muito legal, que ainda está começando, tem muito que evoluir, tem muito ainda que ser pressionado para liberar dinheiro para os empresários. Juros bem baixos. Com juros bem baixos, porque o que é o que o pessoal precisa, né? Então, nas confecções, seja para investir em maquinário, se vê na joalheria, nas indústrias de joias é um problema sério, porque 1 quilo de ouro custa 65 mil reais. Né? E 1 quilo de ouro você gasta em uma semana. Então, a questão das linhas de crédito para as indústrias, principalmente, é fundamental, porque a indústria tendo crédito, ela vai acabar financiando todo o resto do setor produtivo. E na geração de competitividade também, né? Isso que a Carla está colocando, com relação à sensibilização das instituições financeiras para estarem investindo em crédito facilitado para os arranjos produtivos, o que tem ocorrido muito também é a questão das instituições, tipo FINEP, FAPERJ, estarem seguindo o mesmo caminho na abertura de editais específicos para a compra de novos maquinários. Que é justamente a ponte com a pesquisa e inovação. Né? Mas a gente vai tratar disso mais um pouquinho à frente. A cadeia têxtil brasileira quer exportar quase 600 milhões de dólares em 2010. Os detalhes você vai saber daqui a pouco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A meta do Programa Estratégico da Cadeia Têxtil Brasileira, Tex Brasil, é exportar 572 milhões de dólares em 2010. Esse programa é uma parceria da Agência Brasileira de Promoções e Exportações e Investimentos, APEX, com a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. Vamos ver o que eles dizem. A área de confecção no Rio de Janeiro é extremamente forte. Normalmente observamos é que exportam melhor aqueles setores que estão mais bem organizados e que têm uma boa associação forte defendendo seus interesses e que conseguem procurar a Apex para identificar em que países esses produtos fabricados no Rio de Janeiro têm o melhor potencial para atingir outros países. 2010 é um ano que está otimista, a gente vê crescimento do PIB, a gente vê crescimento de renda e de empregos. Nós estimamos
que no final do ano de 2010 a gente vai terminar com um estoque de 40 mil novos empregos no nosso setor. Como é que é no setor de joias essa perspectiva? É bem parecido o trabalho que é realizado, né? É da Apex, também a gente tem um projeto com a Apex, que repassa os recursos para o IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, e através disso a gente faz promoção da exportação, em eventos, feiras internacionais, mostras de design. A gente tenta sempre estar presente para mostrar o que o país faz e o que o Estado faz. E o Rio de Janeiro hoje é o primeiro exportador, o maior exportador de joias do país, né? E graças a todo esse apoio e toda a articulação que a gente faz no mercado externo. E a Apex sempre ajuda realmente, como ele falou, identificar os mercados-alvo, os que têm aquela maior proximidade, maior facilidade de aceitação do produto. Então, e quais são os mercados hoje para o setor de moda que são os mais visados? E quais são os também problemáticos, quer dizer, que influenciam, né, no mercado no país? No setor de joia, a gente tem um foco muito grande nos Estados Unidos, né? Que é um mercado imenso, né? Que é um mercado muito grande. Qualquer 1% já é muita coisa, né? Então, o mercado americano, a gente, inclusive o setor de joias tem um benefício de exportação, que não paga imposto de importação. Então, realmente, o mercado americano é um foco. E depois disso vem os países árabes, a própria Rússia está começando agora um projeto bem legal com o Brasil. É um mercado promissor. Os mercados emergentes, de uma certa forma. Os BRICS, né? Tirando a China, né? Que é o problema também. Que é o problema também para o setor têxtil. Isso. No setor de moda, têxtil e confecção, a nossa preocupação tem sido sempre monitorar os países de grande exigência em design. Então, assim, a Europa, o mercado europeu, que tem muita exigência nesse tema design, e nós temos conseguido melhorar muito a nossa participação. Portugal, Espanha, tem aumentado muito a participação do segmento de vestuário. E é um indicador de sucesso, né, da estratégia que vem sendo traçada para o segmento. A Europa é um mercado bem promissor para a gente, eu acho. Tem crescido muito. O que a Cristiane colocou. Muita especificação técnica de produto, é bem diferente da gente. Tecido, já por exemplo... Já a China, por exemplo, não tem grandes exigências em termos de legalização. A China tem mão de obra barata. Na verdade, a China não exporta produto final. Ela exporta mão de obra, exporta... metade da produção. Acho que, na verdade, não só a China, como o próprio leste europeu hoje em dia, né? Você vai para a Itália. As grandes marcas da Itália, aquela coisa que a gente brinca assim, isso daqui é made in Italy, 100% made in Italy. Hoje em dia, dentro da Itália, tem uma legislação que diz que se você faz 30% do produto na Itália, ele é made in Italy. Então, a ameaça não está só na China, né? Você vai para Trieste, leva 1h30, chega na Croácia, então a mão de obra barata vai para Trieste e construir pelo mesmo preço da mão de obra da China. Então, acho que isso é um problema da China e agora um pouco do leste europeu, né? E o próprio controle de qualidade, né, que no têxtil é importante também. Agora, em termos de joia, você tem a procedência das pedras, você tem o teor do ouro, assim como a questão dos brinquedos, que foi tão falada, a questão de segurança, tudo isso você também observa nas joias, que onde está esse controle, né, desse produto que entra, não só pelo caminho como ele entra e que produto que entra. E você perguntou de mercado promissor. E a Cristiane falou no início do programa uma coisa da marca Brasil, que é muito forte. Então eu acho que hoje, para a moda brasileira, mercado promissor são todos os países que têm poder aquisitivo de compra, desde que a gente consiga vender essa marca Brasil, no que diz respeito à identidade e o atendimento das especificações técnicas, né? Claro. A China, ela consegue produzir, ela tem uma mão de obra barata, mas ela já consegue produzir um produto de bastante qualidade. Muitos dos produtos de grandes grifes atualmente internacionais são feitos na China. Por isso, o Brasil tem que encontrar um caminho com uma identidade própria, com um produto assinado. E né? como é que assim, que não é preço. Exatamente. E como é que essas feiras que divulgam a marca Brasil no exterior ajudam, contribuem assim, especificamente no setor de moda? As feiras no Brasil, elas são importantes porque elas trazem para cá o comprador internacional. O comprador nacional é atraído para esses grandes capitais, mas o internacional vem aqui, conhece toda a nossa capacidade, a gente tem a possibilidade de mostrar para ele um leque de informações e de diversidade de materiais, enfim, que para a gente é muito importante. Agora, as feiras internacionais são fundamentais também, porque as feiras internacionais, elas atraem comprador do mundo todo. O número de compradores circulando em feiras na França, em feiras na Europa, por
exemplo, é um número gigante. O mundo inteiro se muda para a Europa. E você mostra que o Brasil tem um parque industrial, que muitas vezes é desconhecido pelo mundo. Mas como? O Brasil fabrica? O Brasil fabrica joia, fabrica jeans, fabrica tecnologia, né? Então é interessante que você está expondo a marca Brasil e você está expondo o produto, o design e também a tecnologia, a capacidade produtiva. E por um outro lado também, eu acho que participação em feira internacional é uma estratégia muito importante de internacionalização de empresa, porque na verdade uma empresa quando vai para uma feira internacional, ela está ao mesmo tempo se promovendo, que é o que a Carla está colocando, mas está ao mesmo tempo entendendo quais são os concorrentes dela, quais são as especificações técnicas que compradores de vários países exigem, quem ali pode, qual é o preço que ela pratica, qual é o produto similar ao dela. Então, na verdade, a feira internacional é uma forma de internacionalizar também. De aprendizado, para justamente elas, ao longo do tempo, conseguir chegar naquele mercado. É ver o que ela tem que subir de degrau para poder chegar lá. Exatamente. Né? E evento como um todo, né? Não só feira internacional, mas as feiras nacionais, por exemplo. Acho que o mercado de moda ele deu um salto muito grande quando ele começou a incluir na sua agenda eventos de referência, porque o pequeno empresário lá de Friburgo, lá de Petrópolis, estou falando de Rio, mas assim, vem empresas do Brasil todo, estar dentro do evento em contato com compradores que circulam pelo mundo todo e com jornalistas, porque o jornalista também é um público qualificado e exigente. Então, assim, esse feedback de produto, de preço, de modelagem, enfim, é uma sempre grandiosa, né? Não, às vezes mais do que meses e meses. Eu acho que até para nós mesmos, nós instituições, quando a gente acompanha esses empresários nessas feiras, a gente entende às vezes que em determinado território produtivo, vou dar exemplo de Petrópolis, a gente tem lá um centro de produção de autorreferência, a gente tem um maquinário. A gente começa a entender que para aquele empresário chegar à competitividade da empresa do país vizinho, do Chile, a gente precisa ter um maquinário melhor, que dê melhor acabamento, um corte a laser, tem que tirar a faca da empresa do cara. Então, enfim, eu acho que é importante, é bom como um todo, né? Aí, voltando um pouco à questão da universidade, o fato de juntar nos arranjos produtivos locais o papel também da universidade na inovação e na construção de um maquinário que possa ser utilizado não por um empresário que vai ter que ter um alto investimento, mas por vários, ajuda também nesse processo, claro. Né? Como acontece, por exemplo, em Nova Friburgo. Exatamente. Eu acho que qual ERJ que você diz, qual FRJ também, eu acho que pesquisa é fundamental. Acho que informação é fundamental, né? A gente tem também, por exemplo, a gente tem uma máquina de prototipagem rápida que está na PUC, tem uma soldadora laser que está no Senai. Então, isso é importante. Tem várias outras máquinas. A tecnologia no setor está evoluindo assim, a passos larguíssimos, numa velocidade... Isso interfere no design. Interfere no design, né? No que é possível fazer, no que não é possível fazer. E o que acontece? É muito importante para o setor de moda, de uma forma geral, que a gente tenha políticas públicas de investimento nessas universidades desse material de alta tecnologia, que muitas vezes o empresário não tem nem como sonhar. Ele não pode comprar. Não pode comprar. O tamanho dele não permite a ele. Então, ele tem que estar realmente na universidade, a universidade tem que ter bolsas de estágio para o aprendizado da nova tecnologia e ser um replicador disso para o empresário utilizar essa tecnologia. E outra coisa que eu acho que é importante tratar aqui é a questão da velocidade da informação, porque isso impacta diretamente no setor de moda, né? Claro. Moda, então, né? Vestuário, que é um lançamento. Até essa transformação. De 6 em 6 meses. Essa transformação de pirata em informador, em criador, né? é também por esse motivo, claro. Né? Uma velocidade exige que você tenha, então, um perfil, todo um trabalho com a cultura da moda. E essa transição de quem copia para quem cria é até um pouco perigosa para o micro e pequeno empresário, porque quando ele copia, ele tem lá um nicho de mercado que vai consumir aquilo dele. Quando ele passa a criar, ele tem uma transição aí no processo de produção dele que é um tanto quanto perigosa. E tem que ter uma rede de suporte, né? Porque ele investe na pesquisa, que teoricamente, que na prática, né, a universidade não pode dar porque não existe recursos para isso. Ele investe mais, ele para de produzir uma coisa que dava, né, o giro para ele, esperar que esse giro venha na frente. E se não vem, ele quebra. Porque a cópia é a certeza do sucesso, né? Porque aquele produto já está testado e de alguma forma já está estabelecido que ele é campeão, ele é sucesso, ele vendeu. Quando você vai criar, além do investimento todo na criação, se você faz uma coleção errada,
pode ser que você quebre. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Calcular o risco dessas pessoas daí para não deixar elas morrerem na praia. É isso aí. A moda também já está nos projetos de responsabilidade social. A gente vai saber como no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Agora nós vamos conversar sobre projetos para atrair jovens para as profissões da cadeia da moda. Primeiro vamos conhecer o projeto Despertar para a Moda, que o Firjan e o Senai estão levando para as comunidades de baixa renda do estado. Fazer a moda acontecer. A ideia é despertar as meninas para a moda. Mostrar que existem profissionais como passadeiras, acabadeiras, costureiras, modelistas, entendeu? Que são vitais dentro de uma confecção. Essa noção de empreendedorismo, essa noção de autoestima, delas acreditarem nelas mesmas. Ia ser um sonho para mim ver um dia uma modelo usar uma roupa que eu fiz. Estou despertando para a moda. Isso aqui também é um aprendizado legal que dá um futuro melhor. Gostei muito, achei muito interessante mesmo. Acesso, descoberto, fazer a moda acontecer. Todo mundo tem um sonho, mas às vezes nem tudo é aquilo que a gente pode fazer. Às vezes a vida nos dá a oportunidade e a gente tem que abraçar. Eu gosto mesmo de moda, gosto de trabalhar com costura, gosto de trabalhar com modelagem, gosto de trabalhar com o ambiente da costura, com produção. O que é piloto? O que é costura? O que é fazer a moda? Desde pequenininha eu tentei costurar, eu pegava as blusas dela, começava a enfiar a agulha. Na passarela. Eu quero fazer a moda acontecer. Qual a importância de sensibilizar o público jovem para a moda? Esse projeto, ele foi desenvolvido por quê? Porque a indústria chegou para o sistema Firjan, para o Senai, com uma demanda muito clara. Assim, nós precisamos de mão de obra qualificada. E a primeira reação do Senai, como uma instituição responsável por qualificação e capacitação de mão de obra, foi colocar cursos à disposição do mercado. Então, nós formatamos uma série de cursos, colocamos à disposição do estado todo, principalmente nas regiões onde estão localizados os polos de moda. E o que a gente percebeu foi que não existem jovens interessados em atuar nessas profissões. As turmas não fechavam, não tinham números suficientes de interessados. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa para entender exatamente o que estava acontecendo, e aí a área de educação do Senai fez uma investigação e descobriu o quê? Que esses jovens, eles têm uma atração muito maior por profissões que têm uma característica mais moderna, ligadas a computador, ligadas a teleatendimento, por exemplo, faz um grande sucesso, porque tem o telefone, o fonezinho, tem a tela de computador na frente, enfim, ela passa uma ideia de que é uma profissão mais moderna. E aí costureira é uma coisa mais tradicional e tal. E aí o jovem, a gente percebeu que o jovem não está atento, não está sensibilizado com relação a essas profissões da fábrica, né, da indústria da moda, que são costureira, modelista, passadeira, como o Beto Neves falou, e que a gente precisava, então, levar informação sobre essas profissões, porque o setor está crescendo, se desenvolvendo, gerando oportunidade e não tem quem ocupe. Qual a diferença de salarial, por exemplo, de um operador de telemarketing para um modelista? Isso depende muito, assim, mas a modelista Ela ganha muito mais, com certeza. Não, com certeza. Operador de telemarketing, eu já fui informada que é por volta de 600, 800 reais. A costureira, eu não tenho muita informação, mas a modelista, por exemplo, ela chega a ganhar 4, 5 mil reais, às vezes mais do que um estilista, porque é uma profissão escassa no mercado e ela é fundamental. É a modelista que pega o desenho da estilista e que transforma que transforma numa peça de verdade que vai para a passarela. Então, assim, o setor está se desenvolvendo e essas profissões estão com uma defasagem. Essa demanda por mão de obra também acontece no setor de joias? Também acontece bastante. A gente tenta formatar alguns cursos, principalmente para o varejo, né? Porque acaba que o turnover é baixo, não porque é bom, nossa, que legal, não, é porque não tem
como recolocação. Então, a gente está tentando formatar alguns cursos, principalmente voltados para o varejo, sensibilizando também esse jovem de que ser vendedor de joalheria é legal, não é só de lojas de objetos de decoração, que também é uma coisa bacana, e dar um treinamento específico para que ele siga essa carreira e você tenha um profissional treinado. E principalmente a gente faz esses trabalhos junto a comunidades com risco de exclusão. Então é bem interessante, a receptividade tem sido bem bacana. Como é que o Sebrae atua nessa questão? A gente tem dentro de uma área de empreendedorismo social, né, que é uma área específica do Sebrae, a atuação da gente junto a essas comunidades, no que diz respeito à organização das cooperativas, enfim. Agora mesmo, a gente, para esse ano, fez um trabalho com a Copa Roca, tem parceria com a Jorrio, a gente fez uma parceria com o Christian Lacroix, costureiro francês lá, primeiro para o desenvolvimento de uma coleção, que seria bordado por essas mulheres lá da Copa Roca, que são em base dos anos 80 mulheres. Depois essa pilotagem dessa coleção acabou virando uma exposição, essa exposição ficou até o dia 28, e a gente usou... 28 agora, de fevereiro. Até a gente usou o Christian Lacroix, a gente entrou como patrocinador. A gente ajudou lá a Copa Roca a organizar essas mulheres para a confecção desses objetos e a parceria da Jorrio, a doação de pedras, refugo de pedras para trabalhar os produtos. A gente já fez também projetos desses, por exemplo, na comunidade de Chapéu Mangueira, para formar essas mulheres como artesãs individuais na formatação de bijuteria, montagem também, poder vender dentro da própria comunidade, também muito Uma outra coisa que a gente faz muito no setor de confecção como um todo é essa coisa que a gente chama, usa uma palavra em francês, de liaison, né? A fusão. A gente puxa essas comunidades de artesanato, porque a pobreza não está só na favela, né? A pobreza está por todo o estado. Então a gente puxa essas comunidades que estão à margem desses territórios, que fazem algum tipo de técnica, né? Aqui no Rio e fora do Rio, no Brasil como um todo, e tenta fazer, na hora da formatação do produto, das confecções, a fusão do artesanato mais moda, evidentemente com o design. É lógico que tem também uma discussão aí em torno da própria forma em que essas cooperativas vão funcionar, se é cooperativa, se é associação, se são só um grupo de mulheres independentes que prestam serviços específicos para a confecção. Mas isso se organiza a partir do momento que a gente entende a forma como elas trabalham, a capacidade instalada que elas têm. Não adianta a gente fazer um vestido inteiro bordado se elas não têm condição de fazer 3 por mês, no mínimo. Porque, na verdade, um vestido bordado ninguém compra 1000, compra 10. Você precisa ter uma produção de escala, e para fazer escala tem que ter qualidade. Na verdade, né? Feito à mão, artesanato. E essas cooperativas, elas têm tido um papel muito importante no Despertar para a Moda, porque nós realizamos... O Despertar é o quê? São oficinas que nós levamos para dentro das comunidades e de escolas. E nas comunidades onde existem essas cooperativas, a gente percebe que já é uma sementinha do setor, né? Então, são mulheres com uma idade mais avançada, mas que começam a ser um exemplo para as meninas, para os jovens que estão sendo sensibilizados. E tem só no Rio ou está espalhado pelo estado? Nós realizamos 3 agora no Rio de Janeiro, Cantagalo, Dona Marta, e na ação comunitária lá em Cordovil, e agora a nossa proposta é realizar uma oficina em cada um dos polos de confecção, justamente para atuar no ambiente onde já existe ali um entorno. Isso. E o resultado desse trabalho é super satisfatório, não é, Cristiane? O resultado que vem nessa brincadeira é super bacana. Não. A gente tem um projeto também chamado Arte Indústria, que por enquanto ele está parado, mas agora a gente está falando, tô lembrando daquele outro lá voltar. De Amparo, com a Gisele Barbosa. Tem vários projetos com cooperativas, inclusive a Amparo nós levamos para o Prêt-à-Porter. Foi um sucesso, sucesso. Os japoneses ficaram super felizes com o japonês é o melhor comprador. A receptividade, vocês estão falando que é muito grande. Mas como é que é o desafio de dar continuidade a esses projetos, para que não morra numa ação, numa atividade como o Prêt-à-Porter? O desafio é tentar trabalhar conscientizando esse povo que um dia a gente vai sair. Porque geralmente, com toda sinceridade, quando sai, desorganiza. Então a gente já teve casos em que a gente começou a trabalhar uma certa comunidade. Eu falo comunidade, comunidade é uma coisa muito ampla, né? Não é só a favela, é grupo de produtor, é uma cooperativa de mulheres. A gente entra, começa a trabalhar, dá o resultado, expõe na feira, eles arrebentam, né? Bombam de venda. Na hora que eles vão entregar o pedido, nada acontece. Então isso também é um aprendizado pra gente. Também né? É aquela coisa de virar gente grande e sair de casa, né? Até aí tem todo um desafio. Acho que tem um espaço imenso para eles.
sobretudo nesse mercado de luxo, né? Porque o luxo, na verdade, intelectualizou, né? Hoje em dia o luxo não compra só o brilhante, o diamante. Ele compra a responsabilidade social, a sustentabilidade. Social, o que é diferente, o que é exclusivo. E tá aí nesse público toda essa historinha daí. Maravilha. Bem, nosso programa acabou. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigado, Beto Bruno, Carla Pinheiro, Cristiane Alves. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.